Vocês sabem que em toda família há um escolhido do Senhor para ser usado para romper padrões geracionais, ciclos viciosos, quebrar contratos de maldição que foram se perpetuando de gerações em gerações. Não sabem? Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao canal Júlia Ressão Desperta para a Vida. Bom, vocês devem estar aí se perguntando, o que a Júlia está arrumando com essas vestes um pouco peculiares? Estamos em Teshuvá, os 10 dias de arrependimento antes do Yom Kippur, que se iniciou em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico. Tempo de arrependimento, de rasgarmos as nossas vestes, se humilhar perante o Criador. A minha forma de arrependimento, a minha forma de rasgar as minhas vestes, cobrindo as tatuagens das quais eu tenho, cobrindo o meu corpo, do qual eu usei muito, praticando muitos pecados. E sim, isso é uma tradição judaica, e muitas das tradições judaicas têm as suas raízes na Torá, que é o conjunto bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu sigo os ensinamentos da Torá, eu sigo a raiz da palavra, que é no hebraico. Eu pratico muitas coisas da Torá que tem na cultura judaica. Aulinha dada, dúvidas esclarecidas, agora vamos voltar para o real sentido deste vídeo, que é a segunda parte do meu testemunho. Júlia, mas o que tem a ver a segunda parte do seu testemunho com quebras de padrões geracionais, maldições da ancestralidade? O que isso tem a ver com você? Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, eu saí de casa conforme Deus havia me instruído na resposta da pergunta a qual eu fiz a Ele. Foi me conhecer, fui enfrentar tais monstros, os quais eu guardava as 7 chaves. Não queria enfrentá-los, não queria me conhecer. Eu não queria ir para dentro, só que eu precisava sair, eu precisava enfrentar os monstros que eu guardava. Era importante curar os padrões geracionais, as maldições da minha ancestralidade. Para haver cura e restauração, é necessário enxergarmos a causa do que nos aflige, seja em questões emocionais, físicas ou espirituais. Compreendermos a raiz do problema permite que possamos abordá-lo de maneira mais eficaz, promovendo um verdadeiro processo de cura. Eu estava disposta a enfrentar o que tivesse de enfrentar para colocar um fim nas maldições, fim nesses karmas, nesses ciclos viciosos dos quais nem eram meus. Dar um fim nesses contratos que foram passando de geração em geração, que destruíram tantas famílias. Afinal, nós sabemos que na família sempre tem um escolhido de Deus para ser um canal de bênçãos usado pelo Senhor para romper as maldições geracionais. Um pouco antes de pedir o divórcio e sair de casa, eu estava conversando com uma advogada no Instagram, compartilhando como a situação em casa estava insuportável. Enfrentei traições, abusos emocionais e agressões físicas. Eu pensava em ir embora, porém não tinha para onde ir, nem dinheiro, pois eu era dona de casa, cuidando da família e vivendo apenas com meu marido e filha nos Estados Unidos. Eu não tinha ninguém aqui, a não ser eles. Então, quando perguntei para Deus, e ele respondeu dizendo que era para eu ir embora. Logo entrei em contato com a advogada e ela, com um coração generoso, me ofereceu o apartamento que tinha. Ela me deu comida, água e até dinheiro. Essa experiência me fez lembrar do Salmo 32.8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus já havia preparado todo o caminho para mim. Para me manter, eu dei início aos meus investimentos, comecei a fazer unhas de gel, vender roupas. Todos sabem que no início de um negócio nós mais investimos do que lucramos. Como eu estava no começo da minha vida com Deus, no começo de um relacionamento, ainda eu não tinha total confiança nele. Ainda não tinha aquela fé nele. Não sabia da bondade dele, não sabia do seu extraordinário e muito menos do seu sobrenatural. Então eu comecei a dar o meu jeito.
e continuei a ir na força do meu braço, porque era o que eu sabia. Só que antes de eu continuar esta parte, depois que eu estava sendo cuidada por Deus na casa desta advogada maravilhosa, que Deus abençoe os teus caminhos e que te ilumine grandiosamente. Obrigada por tudo que você fez por mim. Obrigada por você ter permitido que Deus te usasse para me ajudar. E antes que eu continue essa história, eu preciso ir com vocês mais fundo e mais lá atrás. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente algumas vezes pelo meu pai. Fui abusada pelo filho da mulher dele, quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Fui abusada aos 12 anos de idade pelo meu tio. Enquanto ele abusava de mim, ele passava a mão nos meus seios e me dava dinheiro. Havia um garoto gordinho na escola que fazia bullying comigo e me chamava de Júlia Capitu. Eu tinha 12 anos de idade. Eu nem beijava na boca. Capitu era uma personagem da novela, uma personagem prostituta, da qual a Giovanna Antonelli interpretava o seu papel. Aos 14 anos de idade, tinha um tarado que passava na rua da minha casa e parava no meu portão. E ele ficava se masturbando na minha frente até chegar nos finalmente. Agora vamos um pouco mais para trás, mais. A mãe do meu pai era uma prostituta e ela teve o meu pai, um prostíbulo. Ao olhar a minha infância, aliás, ao olhar lá na minha ancestralidade, depois olhar na minha infância, vocês podem ver que eu fui marcada por traumas profundos. E os contratos dos quais vieram do passado estão completamente ligados a estes traumas. Então eu simplesmente reagi àquilo que estava ali decretado. Fiz o que muitas mulheres da minha ancestralidade fizeram. Honrei os contratos, honrei com as palavras de maldições, honrei com os padrões geracionais e comecei a vender o meu corpo. Me prostituí, a viver no automático sobre os traumas e padrões geracionais. Eu continuei, porque a minha vida era uma putaria só. Como eu disse pra vocês, eu vim do caos. E tá aí a prova. Cada pessoa tem uma forma de responder a seus traumas. Alguns ficam com pavor de qualquer coisa relacionada ao ato sexual. Comigo já foi ao contrário. Eu fiquei muito mais ativada nesta área. Era muito mais intenso para mim. Meu Senhor ainda era Mamon, Deus do dinheiro. E a minha fé estava depositada na força do meu braço. No tanto que eu teria que me esforçar para poder me manter. E não na bondade sobrenatural de Deus. A minha fé estava sendo construída. Eu estava em um processo. Tinha acabado de entrar no processo. Deus sempre colocava pessoas chaves no meu caminho. E uma das meninas me dizia a seguinte frase: não existe servir dois senhores. Ou você tira a roupa à tarde ou você ora na madrugada. Desde que eu comecei a orar, eu nunca parei. Romanos 12:2 fala sobre a renovação de nossa mente. E isso se tornou uma busca constante para mim. As palavras daquela moça ficaram ecoando na minha cabeça. Na madrugada do dia seguinte, eu estava em oração e perguntei para Deus o que falta fazer para eu estar no lugar que o Senhor já preparou para mim. E ele me disse: você já sabe. Então, quando eu fui pegar o telefone para poder enviar mensagem para o local que eu estava trabalhando, dizendo que eu não iria mais, a pessoa me enviou mensagem primeiro dizendo: o dono te viu dormindo aqui ontem e pediu que você não viesse mais. O que tinha acontecido era inédito, eu nunca havia dormido. Nunca tive nenhuma reclamação, eu era a primeira a chegar e a primeira a sair. Só que o meu destino, Deus já tinha traçado. Ele tinha tempo, data e hora marcada. Me lembro, enquanto eu trabalhava vendendo meu corpo, eu sempre buscava a cura e a transformação. Eu comecei a ir em palestras com pessoas que seguiam a palavra. Comecei a ver vídeos que por milagre chegavam no meu telefone. Tais vídeos eram vídeos de desbloqueio mental, cura espiritual, e eu caía de cabeça. Eu tava com sede e Deus me enviou tudo. Todas as informações que Ele queria que eu seguisse, Ele me enviou. Tudo aquilo que eu precisava aprender, Ele me enviou. Tudo. Em meio a esses vídeos de
desbloqueio mental, veio o vídeo do Pablo Marçal, que puxava a causa do meu problema naquela época. Ali começou a minha cura, naquelas 2 horas de vídeo. Eu comecei a enxergar a real causa do problema. A palavra de maldição que o menino jogara na escola era somente a ponta do iceberg. Meio àquela imersão enquanto eu assistia o vídeo, eu perdoei o garoto que me chamava de Capitu, de prostituta, e ressignifiquei aquilo. A partir do perdão que comecei a liberar através do garoto, que me amaldiçoou com suas palavras na escola, vieram muito mais perdões que eu precisava liberar. Da minha ancestralidade, dos meus pais e até de eu para eu mesma. Eu creio que Deus permitiu eu ir a esses lugares para poder enxergar os padrões, os círculos, a reatividade. Eu estava vivendo em reação ao passado muito distante, mas eu sou uma escolhida e corajosa. Eu sou. Deus, uma coisa que eu sou é corajosa. Quando eu vi que aquela experiência de morte que eu tive na cirurgia, quando eu vi que aquilo era uma oportunidade para renascer, eu renasci de verdade em Cristo. Eu aceitei o chamado do Pai, que a gente tem que aceitar. Ele chama e a gente tem que se posicionar. Eu me posicionei, porque o Pai não invade. Ele vai nos dando oportunidade. Olha, filho, vem, e a gente vai. A gente precisa ir. Eu fui, me posicionei, ele foi me mostrando, porque o que eu buscava, ainda busco nas minhas orações. Deus, me leve para mais profundo de mim mesma, para que eu possa transcender, evoluir e melhorar, porque eu não posso amar o próximo antes de me amar. Não tem como eu fazer pelo próximo se eu não fizer por mim. Não tem como eu querer viver um mundo melhor se eu não sou melhor. Isso é hipocrisia. Então eu entrei em um processo de arrependimento, me arrependi, ele me perdoou, eu não pequei de novo. Não nessa parte. Eu saí da prostituição e abri uma empresa de limpeza e sou livre. Pessoal, essa é a segunda parte do testemunho. E tá aí a prova, mais uma das incontáveis provas da bondade de Deus. O quanto ele é perfeito e maravilhoso. E quanto a história de um escolhido não é fácil. Mas ele nos sustenta, ele provê com aquilo que a gente necessita, ele nos dá sabedoria, ele nos instrui. Basta a gente querer, basta a gente falar assim: Pai, eu aceito o chamado, bora lá. E no meio do caminho ele vai tirando culpa, ele vai tirando medo, ele vai tirando tudo e vai nos guiando no caminho da santidade. Vale a pena, a vida com ele vale a pena, tudo vale a pena. E o passado foi como tinha que ser. Todas as pessoas estão perdoadas. Eu estou perdoada. Hoje vivo a paz que excede todo entendimento humano. E continuo a andar nos caminhos dele para a honra e glória do nome dele. Não importa onde você está. Ele te perdoa, te limpa, te purifica e te restaura. Basta confessar que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por ter você aqui.